Bíblia. Você trouxe a sua Bíblia? Abra no livro de Êxodo, capítulo 17. Quero falar sobre mãos que sustentam mãos. Êxodo 17, versículo de 8 a 16. Achamos? Então veio Amaleque e pelejou contra Isaque em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés e Arão subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sustentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até o pôr do sol. E assim Josué desfez a Amaleque e o seu povo a fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata-os aos ouvidos de Josué, que eu o totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Vamos orar? Senhor, graças nós te damos por essa manhã, pela oportunidade de estarmos reunidos neste lugar. Fala o nosso coração, aquieta o nosso coração, nosso espírito, Pai, que os nossos ouvidos possam estar aguçados, prontos, que nós possamos esponjar a sua palavra. Fala o nosso coração nessa manhã, porque viemos aqui também, Pai, além de louvar, engrandecer o seu nome, nós viemos também ouvir a sua voz. Fala conosco, Pai, fala com cada um de nós. Te pedimos isso, ó Deus, em nome de Jesus, e que todos digam amém. Essa é a primeira batalha que Israel está enfrentando depois de ter saído do Egito. Israel nunca tinha enfrentado uma batalha, não estavam acostumados nesse início a batalhar, e essa é a primeira batalha. Mas curiosamente, esta é uma batalha enfrentada com os amalequitas, com Amaleque. E aí eu preciso te explicar quem é Amaleque, para que você possa entender. Para que eu fale sobre Amaleque, eu preciso dizer a você e fazer você lembrar a história de Jacó e Esaú. Jacó e Esaú são frutos do amor de Isaque e de Rebeca, que você encontra em Gênesis no capítulo de número 25. Nesta família existia um grande problema. Espero que não exista na sua, espero que não exista nas próximas gerações. Mas nesta família existia um grande problema. Isaque amava Esaú e Rebeca amava Jacó. Um grande problema. Um grande problema quando você tem preferência mais por um do que por outro. Ter mais de um filho é bênção, e a gente precisa entender que cada um deles tem a sua personalidade, tem o seu jeito, tem a sua maneira. São filhos do mesmo pai, da mesma mãe, saíram da mesma barriga, mas são diferentes. Isso não nos dá o direito de privilegiar um e esquecer o outro. Ah, fulano é mais inteligente, fulano
pode até ser, mas você precisa fazer que aquele outro seja tão parecido quanto aquele que você, na sua cabeça, acha que é inteligente. O que Isaac e Rebeca deixavam transparecer aos meninos é que havia uma preferência, e uma preferência por um. Ora, se para criança já é complicado, imagine para adulto, quando alguém vê que você prefere mais a companhia de um do que do outro. Já mexe com você, imagina uma criança crescendo. Eu quero dividir essa história em duas partes. A primeira parte é com respeito ao direito de primogenitura, porque Esaú vem cansado do campo e está cheio de fome, e Jacó lá está fazendo cozinhado, e Esaú, desejoso de se alimentar, Jacó faz uma proposta: olha, você faz o seguinte, me vende o teu direito de primogenitura. Esaú não pensou duas vezes, ele queria matar sua fome, então o que ele faz? Ele vende o seu direito de primogenitura. Ele desfaz daquele direito que era dele. Segunda parte é sobre a herança que Isaac, pai de Esaú e de Jacó, estava para dar. Você vai encontrar isso no capítulo 27 do livro de Gênesis. E eu quero destacar aqui dois episódios muito interessantes. Primeiro, Isaac está velho, perto de morrer, e ele quer abençoar o seu filho primogênito, Esaú. E ele faz um pedido, e o pedido é o seguinte: sai ao campo, apanha para mim uma caça, faz para mim uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe. O segundo episódio é que Rebeca estava escutando. Eu não sei se você já escutou alguém conversando atrás da porta. O texto não diz, e se o texto não diz, eu não posso dizer. Mas o que o texto diz é que Rebeca estava escutando, ela escuta. Quando Isaac chega para Esaú e fala o seguinte: ó, vai, pega uma caça, faz uma comida saborosa para mim e vem que eu vou te abençoar. Olha, há um grande perigo quando a nossa família está dividida por decisões erradas nossas. Interessante, se você observar alguns textos atrás, Isaac diz o texto que ele amava Rebeca. Mas como é interessante que o passar do tempo, ao invés de fazer que o relacionamento seja mais sólido, mais firme, mais verdadeiro, mais sincero, ele não é. Porque deveria ser esse relacionamento entre Isaac e Rebeca um relacionamento sólido. Eles tinham 2 filhos, e mesmo que houvesse preferência um pelo outro, a gente precisa entender que nem tudo a gente pode falar perto das crianças. Você tem alguma coisa para falar, fecha o seu quarto, vai lá e conversa com a sua esposa, com o seu marido. Ou seja, você precisa ter sabedoria. E Rebeca ouve. E aí quem é o preferido de Rebeca? Jacó. O preferido de Rebeca é Jacó, e ela chega para ele e diz assim: ó, faz o seguinte, vai lá no rebanho e traz 2 cabritos, porque desses 2 cabritos eu vou fazer uma comida saborosa para o seu pai, para que ele te abençoe antes de morrer. O primeiro obstáculo que Jacó encontra é o seguinte: olha, Esaú é cabeludo e eu não. Primeiro obstáculo. A estratégia de Rebeca é a seguinte: vou pegar a roupa de Esaú. Por quê? Porque Isaac está cego. Olha só a estratégia dessa mulher. Isaac está cego. Eu vou pegar a roupa de Esaú, e o Isaac, no caso dela, né, pensando, meu marido vai pensar que está abençoando Esaú, ou está abençoando Jacó. Jacó vai para a presença de Isaac. Isaac está cego. Isaac não está vendo, ele não sabe. Olha como a visão é importante dentro do relacionamento.
no meio da família, como a sinceridade é importante, porque muitas vezes por um erro nosso, por uma falha nossa, nós trazemos graves problemas para as gerações. Quantas famílias que até mesmo as pessoas servem a Deus, mas são famílias divididas, são famílias que não se unem. Isaac faz uma pergunta, aquele rapaz que ele não consegue enxergar, ele está cego, ele faz a seguinte pergunta: quem és tu, meu filho? Jacó respondeu: sou eu, Esaú, teu primogênito. Está lá no versículo 19. Primeira mentira que Jacó fala ao seu pai. A segunda pergunta é: como você conseguiu achar a caça tão depressa, meu filho? Como é que você foi tão depressa? Segunda mentira de Jacó. Ele diz assim: o Senhor teu Deus me mandou ao encontro. Sabe, Jacó começou ele pretende conquistar alguma coisa, então ele vai na onda da mãe, ele vai mentindo. Isaac, desconfiado, diz assim: ó, a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. E ele pergunta de novo. Ele é um velhinho cego, mas parece esperto. Ele faz outra terceira pergunta: és meu filho mesmo, Esaú? E Jacó diz a terceira mentira: eu sou. Irmãos, nós precisamos entender que nós temos que ter um cuidado muito grande com o que diz respeito à nossa casa. Porque a família é mais do que comer, beber, estar no mesmo ambiente, no mesmo lar. Família é muito mais do que isso. Isaac, quando aquele parecer ser Esaú chega, o texto diz que ele cheira, ele ainda está desconfiado. Ele cheira a roupa que Jacó está vestindo e abençoa aquele menino, pensando que estava abençoando Esaú. Rapidamente, depois da caça, chega quem? Esaú. Aí Isaac faz uma pergunta: quem és tu? A mesma pergunta que ele fez a Jacó. Esaú responde: sou eu, teu primogênito. O texto diz no versículo 33 que Isaac estremece. E ele diz no verso 35: teu irmão astuciosamente roubou a tua bênção. Aí o texto no verso 41 diz assim: passou Esaú a odiar Jacó. E disse consigo: você já disse alguma coisa com você, que ninguém sabe, mas você diz consigo? Ele diz assim: ó, depois do luto do meu pai, matarei meu irmão. Cuidado com o que você faz na sua casa. Cuidado com as decisões que você toma. O que acontece é esta família que estava junta, esta família que estava lá unida, que estava todo mundo no mesmo ambiente, agora é uma família dividida. O texto diz que Jacó foge. Jacó não pode ficar mais ali porque Esaú vai matá-lo. Então Jacó constitui família, engana o seu sogro, mas com determinado tempo, com o andar do tempo. E esse é o grande problema. Porque isso aqui durou, só Jacó trabalhou 14 anos, porque ele foi enrolado pelo sogro. Ele queria casar com uma e o sogro deu outra, 14 anos. Mais ou menos por baixo, mais de 20 anos surgiu isso aqui. Mais de 20 anos. O Jacó longe da família e Esaú com aquele sentimento de matar o seu irmão. Mas Jacó toma uma decisão: reconciliar-se com o seu irmão. E ele toma 3 atitudes. A primeira é que ele envia um mensageiro. A segunda é que ele faz uma oração belíssima, que você deve ler depois. Belíssima a oração dele. E a terceira, que nós conhecemos, ele luta. Ele luta com o anjo de Deus, com o próprio Deus, e ali ele é ferido. Note o seguinte: Jacó, antes de se encontrar com seu irmão, ele precisou encontrar-se com Deus. Lembre disso. Qualquer decisão que você precisar reparar um erro causado lá atrás por você,
O seu primeiro encontro, muito embora você queira se reconciliar com a pessoa, o seu primeiro encontro precisa ser com Deus. O primeiro encontro. Nessa luta que Jacó tem, ele fica manco, ele começa a manquejar, e ele vai manco à presença de Esaú. E você, se você ler o texto com vagar, você vai perceber como ele se comporta. Ele chama Esaú de Senhor. Ele é um homem completamente diferente. Ele está prostrado, está manco, e o texto diz que 7 vezes ele está lá diante de Esaú. O encontro de Jacó e Esaú é um encontro bonito, só que Esaú segue para um caminho e Jacó segue para outro caminho. Esaú, ele segue para Seir, Jacó para Sucote. Que lição nós aprendemos aqui? Esse texto todo dá uma série de mensagens lindas. Que lições nós aprendemos? Primeira, confusões dividem famílias. E quando divide a família de Jacó e a família de Esaú, Jacó constitui família e tem seus filhos, Esaú constitui família e tem seus filhos, e nasce, ele faz. Ele faz, é filho de Esaú, mas ele faz, não pode conviver com seu tio Jacó. Quantas famílias estão assim? Ah, eu sou tio de fulano, mas eu não posso ir lá ver fulano, porque eu não falo com Beltrano. Amaleque, e aí é onde eu quero chegar. Amaleque é o filho de Elifaz, e Amaleque é neto de Esaú. Eu quero que você entenda o seguinte: entre Jacó e Esaú houve reconciliação, houve perdão entre os irmãos, mas não houve união entre a família. Às vezes as pessoas brigam, se aborrecem, criam uma confusão, e aí depois essas pessoas se reconciliam. Mas antes de se reconciliar, o que falou? Seu tio me enganou, seu tio fez isso comigo, fez aquilo outro comigo. Ou seja, a família de Jacó era uma família diferenciada da família de Esaú. A família dos irmãos Jacó e Esaú se tornaram estranhas. Talvez a sua família seja uma família estranha. Talvez você já tenha até decidido, não, eu resolvi, eu falei, mas irmãos, o grande problema é que quando nós não resolvemos os nossos problemas, nós deixamos rastros e nós esquecemos que as gerações virão, e quando alguém perguntar, eu não tenho tio não, o que você vai dizer? Cadê a minha tia, cadê o meu tio? O que você vai dizer? Você vai dizer, não, seu tio é gente boa, seu tio é uma bênção, ou você vai dizer o que acontece? Irmãos, uma diferença, uma confusão, é capaz de dividir uma família. A família de Esaú e Jacó são famílias inimigas. Jacó, agora preste atenção, Jacó é tio de Elifaz, que era filho de Esaú. Sabe o que Jacó era? Tio, avô de Amaleque. E aí eu começo a minha mensagem. Olha o que acontece. Por isso que eu disse que é curiosamente. Esse texto começa no verso 8 dizendo sobre Amaleque. A gente precisa puxar para descobrir quem é Amaleque. Amaleque tinha um avô que era Esaú. Esaú possuía um irmão que era Jacó. O irmão do avô que era Jacó era o tio do avô de Amaleque. Olha só. Israel é constituído, e essa briga entre Amaleque e Israel é uma briga que foi constituída lá atrás. Agora vamos à batalha. Eu já dei uma pincelada para você sobre essa família, o que aconteceu com eles, o que eles resolveram, mas vamos à batalha entre Israel e Amaleque.
E eu quero fazer aqui algumas pontuações. A primeira: Deus não é Deus de apenas um milagre. A gente sabe disso, mas interessante que essa batalha, esse milagre, estava acontecendo em Refidim, lugar de um dia de milagre, onde faltou água. Agora note, nós precisamos lembrar dos milagres, quando nós estivermos nas batalhas. E aí Amaleque vai lutar contra Israel, contra o povo de Deus. E Moisés dá duas ordens a Josué. Primeiro, escolhe homens. Você não escolhe qualquer pessoa. As firmas não escolhem qualquer pessoa. Josué escolhe homens para que possam sair à guerra. Isso significa que, em contrapartida, nós precisamos entender que aqueles homens precisavam estar preparados. Você não escolhe qualquer pessoa. O segmento da vida não escolhe qualquer pessoa. Você, por lógica, você não escolhe qualquer pessoa para ser pastor. Você escolhe alguém que no meio de uma multidão é diferenciado. Você não escolhe, é você, é fulano, você. A igreja não é uma fábrica de pastores. A igreja não é um lugar onde se promove homens ao pastorado. A igreja é um lugar onde se reconhece o ministério de alguém. Por isso nós vivemos essa crise evangélica. Por quê, pastor? Porque há muita gente promovida e quase muita gente, poucas pessoas ungidas. Há muita promoção e pouca unção. A segunda ordem que é dada a Josué é o seguinte: sai a peleja. Ou seja, isso significa que Deus procura pessoas em atividade. Pessoas que estejam exercendo, pessoas que estejam dispostas. E preste atenção, não existe, muito embora você veja na sua televisão, mas não existe no reino de Deus o exército de um homem só. Não existe. Eu sou um exército. Não. Nós fazemos parte de um exército. Não existe o exército de uma pessoa só. E aí eu quero destacar algumas lições. Primeiro, nenhum povo, nenhuma pessoa, ninguém pode ficar sem liderança. Nós vivemos dias aonde se intitulou que as pessoas são desigrejadas. Não pertencem a nenhuma igreja, não estão debaixo da autoridade de nenhum pastor. Ninguém pode ficar sem pastor. Hebreus 13:17 diz: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas com quem devem prestar contas. Moisés vai para o monte. E lá no monte Moisés leva o bordão. E eu quero destacar 3 atuações desse bordão nas mãos de Moisés. Porque, irmãos, tem coisas que nas mãos de algumas pessoas funcionam, na mão de outras não. Quando o menino morre, o profeta manda o seu moço ir ressuscitar aquele menino. Ele diz: leva o meu bordão. Ele colocou o bordão lá e não resolveu nada. Mas o bordão na mão do profeta funcionava. O bordão na mão de Josué, de Moisés, funcionava. Em Êxodo capítulo 7, no verso 10 ao 12, o bordão vira uma cobra. Você lembra esse texto? Moisés vai a Faraó, e aí Deus chega para Moisés e fala: joga a vara. E o bordão ele joga, e aí aquele bordão faz o que? Vira uma cobra. Até aí, tranquilo, virou uma cobra. Não muito tranquilo, porque eu não consigo fazer isso. Mas ele joga e vira uma cobra. E Moisés está lá, olhando aquela cobra. Faraó, não preocupado com isso, chama os seus magos e diz assim: olha, eles também podem fazer o mesmo. E eles vão lá e fazem a mesma coisa que Moisés
conseguiu fazer. Isso significa que o diabo tenta fazer milagres parecidos para nos enganar. E aí, então, o que acontece? Aquele bordão que vira uma serpente, vai lá e o quê? Engole a serpente que está feita pelos magos de Faraó. Significa que nós precisamos estar atentos com os milagres. Mas é Deus. Será que é? Em Êxodo 14:16, o bordão, ele abre o mar vermelho. Ora, se por um lado, esse bordão que está na mão de Moisés e que funciona, esse bordão fala de poder, esse bordão fala de autoridade, por outro lado, agora, quando ele estende o bordão e o mar se abre, esse bordão fala de direção. Terceiro, em Êxodo 17, 5-6, o bordão toca na rocha e sai água, ou seja, prosperidade. Eu preciso que você note 3 coisas na liderança de Moisés. Primeiro, na mão de Moisés o bordão, o poder vem de Deus. Na mão de Moisés o bordão vem a direção de Deus. E na mão de Moisés o bordão vem a prosperidade de Deus. Sabe, nós precisamos olhar e perceber quem é de Deus e quem Deus estabeleceu. Mas por que fulano é assim, irmãos? Por que a vara de Arão floresceu? Não sei, Deus o sabe. O que nos cabe é nos comportarmos e nos adequarmos no lugar onde Deus nos colocou. Segunda lição: todo líder, ele precisa de pessoas ativas. Toda pessoa que lidera precisa de alguém que seja ativo. Quando Arão e Hur subiram, junto com Moisés ao cume do monte, eles não imaginavam o que ia fazer. E o que eu quero dizer a você? É que você não precisa saber o que você vai fazer. Ah, mas eu quero estar na igreja, o que eu vou fazer? Você não precisa saber o que você vai fazer. Você precisa estar pronto para fazer o que for necessário fazer. Pastor, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O bispo Miguel usa uma expressão, que eu guardei isso quando eu cheguei aqui, quando eu falava com ele, ele fala assim: vamos caminhando. Vai caminhando. O que nós precisamos, irmãos, é ir caminhando. Você não precisa saber o que você vai fazer. Você precisa estar pronto para fazer o que for necessário fazer. Sabe por quê? Porque um líder nem sempre revela o que está no seu coração. Moisés não chegou e disse a Arão e Hur: vão lá para o monte que vocês vão lá, vocês vão estar comigo lá, vocês vão me ajudar. Não. Quando Moisés chega ao monte, o que ele faz? Ele levanta as mãos. Levantar a mão é uma atitude de oferta, uma atitude de rendição. Mas as mãos de Moisés, essas mãos que se levantavam, eu gosto muito no meio do louvor levantar as minhas mãos. Mas dificilmente a gente consegue ficar meia hora com as mãos levantadas. Ou então 1 hora. Por quê? Porque as mãos cansam. As mãos de Moisés representavam a humanidade. E o que eu quero dizer a você é que o líder também cansa. O líder também é humano. E Arão e Hur entendiam a humanidade de Moisés. Nós precisamos entender a humanidade, muitas vezes, das pessoas que nos lideram. Nós precisamos compreender. Arão e Hur entendiam. Note o seguinte: todo líder, preste atenção nisso, todo líder deve ter ao seu lado um Arão e um Hur. E todo Arão e Hur deve ter um líder. Vou repetir a você. Todo líder deve ter ao seu lado um Arão e um Hur. E todo Arão e Hur deve ter um líder. Por que, pastor? A vitória de Josué dependia o quê? Das mãos de Moisés.
Em contrapartida, as mãos de Moisés dependiam do quê? Das mãos de Arão e Hur. Moisés, Arão e Hur dependiam de Josué e os soldados lá embaixo. Por isso, o tema desta mensagem: mãos que sustentam mãos. Nossas mãos precisam sustentar. Isso significa que nós dependemos um dos outros. Pastor, eu não dependo de ninguém. Pastor, eu não preciso de ninguém. Você que pensa. É porque você vai estar presente, mas não vai vir no dia da sua morte. Se alguém não vai pegar lá no seu caixão lá e vai levar... isso aí não tem escapatória para ninguém. Eu estou incluso também. Todo mundo depende de todo mundo, irmãos. Então, quando alguém cansar, a nossa missão não é dizer você é fraco, é dizer assim: ó, eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para levantar a tua mão, eu estou aqui porque essa batalha é sua, mas também é minha. Sabe quem está no cume do monte? Moisés. Arão poderia dizer: mas quem é você, rapaz? Aquele homem que fala com Deus, fala face a face, o homem que nos tirou lá das mãos de Faraó, não consegue estar com as mãos levantadas. Eles não falam isso, eles não dizem isso. Quando eles percebem que aquele homem, que a sua humanidade, que ele está cansado, um levanta e o outro levanta de um lado, Arão levanta de uma mão, Hur levanta o outro braço, e Moisés continua com as mãos levantadas. Vamos falar sobre Arão e Hur. Arão era sacerdote, mas quem era Hur? Quem era Hur? Hur era aquele homem que servia. Eu li um livro certa feita que dizia assim, o tema dele era assim: eu, um servo? Você está brincando. Mas o que Deus escolhe, o que Deus quer que nós sejamos, é que sejamos servos. Se você olhar a Bíblia no livro de Êxodo 24, você vai perceber que quando Moisés vai receber de Deus as tábuas da lei, sabe quem fica no lugar dele? Arão e Hur. Sabe quem é Hur? Hur é aquele que faz qualquer coisa para ajudar. Qualquer coisa. Para Hur não importa a missão, desde que ele possa servir na missão. Vou repetir essa nota. Para Hur não importa a missão. Qual a missão que eu vou fazer? Não me interessa. É de Deus, estou dentro. Porque para Hur não importa a missão, desde que ele possa servir na missão. Nessa igreja, talvez você pode não ser líder de nada, talvez você não seja um sacerdote, um Arão, mas ouça o que eu vou dizer: todos, sem exceção, podem ser Hur, todos podem servir, todos podem ajudar, porque quando Moisés estava com as mãos levantadas, Israel prevalecia. Quando Moisés abaixava as mãos, Amaleque prevalecia. Sabe o que significa isso? Que aquela batalha não era de Moisés, Arão e Hur. Aquela batalha não era de Josué e os seus soldados. Aquela batalha era de todos. Todo mundo depende de todo mundo, irmãos. Todo mundo precisa de todo mundo. Você pode sustentar as mãos, os braços da sua liderança através da oração, através do seu serviço, porque o termômetro daquela batalha estava nas mãos de Moisés. Se eles venciam, é porque as mãos de Moisés estavam o quê? No alto, levantadas. Mas elas estavam, aquelas mãos levantadas, por quê? Porque Moisés tinha ao seu lado Arão e Hur. Mas pastor, eu não sou Arão, eu não sou sacerdote. Mas você pode ser Hur. Você pode sair daqui nessa manhã dizendo: eu vou ser Hur. Porque quando Moisés levanta as mãos, Israel prevalece. Quando porém ele abaixa as mãos, prevalece Amaleque. Isso significa que Arão e Hur eram homens presentes. Quem serve está sempre presente. Havia uma unidade entre aquelas pessoas.
Havia uma unidade entre Moisés, Arão e Hur. Havia uma unidade lá embaixo na batalha, em que estava Josué e os seus soldados. Sabe, irmãos, se nós queremos vencer batalhas, nós precisamos aprender o preço, o valor, a bênção de estarmos juntos para vencermos juntos para a glória do nome do Senhor. Agora, você não precisa estar na frente ou na retaguarda para estar com a liderança. Você precisa estar do lado. A liderança precisa que você esteja do lado. Qualquer líder. Você precisa estar na frente dele. Não, eu vou na sua frente para te guardar. Deixa que quem guarda é Deus. Não, eu vou ficar na sua retaguarda. Não precisa. Na frente e atrás, Deus guarda. O que a liderança precisa é que você esteja do lado. Cansou? Levanta a mão. Cansou? Põe as mãos para cima. Cansou? Ajuda, porque essa pessoa é tão humana quanto você. E ela precisa da sua oração, da sua intercessão. É do lado que nós precisamos estar. Quem está do lado é a pessoa que nota a necessidade. Deixa à frente, retaguarda, deixa por conta de Deus. Estar do lado implica em duas coisas. Ser amigo. É difícil você ter um amigo. Se você tiver um, você é privilegiado. Mas um amigo verdadeiro. Não é aquele amigo que você conta uma coisa para ele, e ele também tem um amigo, conta para o outro amigo. E aquele outro amigo conta, vou te contar um negócio, mas não conta para ninguém. Ele conta para o outro amigo, para o outro amigo. Aí todo mundo fica sabendo do seu problema. Ter um amigo, quem tem um amigo, a Bíblia diz que há amigos mais chegados que o irmão. Ora, se eu preciso ter amigo, eu também preciso entender que eu preciso ser amigo. Eu preciso de um amigo. Eu preciso de alguém que seja como Arão e Hur, de alguém que sustenta as minhas mãos, de alguém que me ajude em oração, que alguém que esteja ao meu lado. Isso, mas as pessoas também precisam que você seja amigo. E se você tem um amigo, vou repetir, você é privilegiado. Um amigo sincero, verdadeiro. Segundo, estar do lado implica em ter amigo. E segundo, implica em ser alguém emergente. Quando Moisés abaixa as mãos porque ele está cansado, eles pegam uma pedra e possivelmente dá a entender que ele está de pé, e aí então Moisés senta, mas aqueles homens, Arão e Hur, são homens emergentes. Eles levantam as mãos. Eu acredito que Moisés não falou: cara, minha mão desceu, levanta aí. Não, automaticamente. Sabe, quem está do lado sabe da necessidade e ajuda. Quem está do lado não precisa falar. A pessoa que está perto sabe do que o outro precisa. Seja Hur, seja uma pessoa emergente, seja uma pessoa que ajuda, seja uma pessoa que põe as mãos para levantar a outras mãos, seja uma pessoa que sustenta mãos. Sabe, que você seja um sustentador de mãos, que você possa ser alguém usado por Deus para sustentar mãos. Não importa o que você é ou o que você deixa de ser. Não importa a nomenclatura que você recebe ou se você não a tem. O que importa é que nós precisamos aprender a ser como Arão e Hur. Quando as mãos de Moisés desfalecia, Arão e Hur levantavam as mãos. E a batalha para Israel era uma batalha que eles venciam. Que nessa manhã você saia daqui dizendo: o que eu posso fazer? O que eu posso realizar? Como eu posso fazer para estar ativo? Para estar sustentando as mãos de alguém? Porque sempre alguém vai precisar das nossas mãos. Sabe, sempre alguém vai precisar que a gente sustente as mãos deles. E eles sempre vão precisar que alguém sustente as suas mãos. Seja um sustentador de mãos. Sabe, Arão e Hur
nos mostram, Arão e Hur nos ensinam que quem está do lado vê a necessidade, quem está do lado ajuda, quem está do lado está sempre pronto a servir. Que você saia daqui nessa manhã dizendo: eu sou Hur, o meu nome não é Hur, mas eu sou Hur. Por quê? Porque eu estou pronto a servir, eu estou pronto a sustentar as mãos, eu estou pronto a ajudar, eu estou pronto a perceber que quando a mão de alguém, os braços estiver desfalecendo, eu não vou perguntar se ele quer que levante as mãos, eu vou automaticamente levantar as mãos. Seja alguém sustentador de mãos, seja uma pessoa que possa ajudar outras pessoas. Amém? Vamos ficar de pé. Curve a sua cabeça. Feche seus olhos. Eu não quero nessa manhã que você veja o que você podia fazer. Eu quero que você veja o que você pode fazer a partir de hoje. Coloque a sua mão no coração, Pai. Nos ajuda a sustentar as mãos daqueles que precisarem de uma ajuda. Nos ajuda a estar do lado. Nos ajuda a abençoar pessoas. Porque a vitória é de todos nós. Aquela batalha não era uma batalha exclusiva de Moisés. Também não era de Josué. Mas era de todos os que estavam envolvidos naquela batalha. Senhor amado, que o Senhor levante nessa manhã pessoas capazes de servir, pessoas capazes de estarem com o coração aberto, pessoas capazes de levantar a mão de outras pessoas, não de criticar, mas de levantar. Não de dizer o que tem que fazer, mas fazer o que precisa ser feito. Senhor, que nessa manhã nós saiamos daqui com a nossa mente mudada, transformada. Que nós saiamos daqui nessa manhã com desejo de sermos como Arão e Hur, aqueles que sustentam mãos. Pai, quantas pessoas precisam das nossas mãos para que elas possam estar de pé, para que elas possam prevalecer, para que elas possam vencer. E quantas vezes nós também precisamos de mãos que nos sustente, que nos ajude, que nos encoraje, que nos fortaleça. Pai, coloca essas pessoas ao lado das pessoas que precisam da liderança de cada departamento desta igreja. Que as tuas mãos estejam estendidas para abençoar cada vida nessa manhã. Que nós saiamos daqui, ó Deus, com um único desejo: eu quero servir. O que eu posso fazer para servir? Eu quero estar ao lado. O que eu posso fazer para estar ao lado? Senhor, que nós saiamos daqui desejosos a cooperar, a unir e a avançar, porque a batalha é nossa, de todos nós, mas a vitória também é de todos nós. Pai, leva-nos para os nossos lares, debaixo dos teus cuidados e da tua proteção. Nos dê sabedoria para conviver com a nossa família. Nos dê sabedoria, Pai, para que nós possamos viver a cada dia e deixarmos boas lembranças nessa vida, de tudo aquilo que fizemos para construir uma família abençoada. Dá sabedoria a cada homem e a cada mulher aqui. Dá sabedoria a cada marido, a cada esposa para lidar com a sua casa. Leva-nos debaixo dos teus cuidados. Faça-nos chegar em casa em segurança, é o que nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus, e que todos digam amém. Bom dia, perdoe 5 minutos aí. Que Deus abençoe a todos rica e abundantemente.